As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle, parte 29. Como resposta, ele tirou da gaveta um grande livro vermelho. Isto é um catálogo de Paris que relaciona profissão e nomes de pessoas. Quero que o leve para casa, Sr. Pycroft, e marque todos os vendedores de ferragens e os respectivos endereços. Será muito útil para mim. Mas não há listas classificadas? Sugeri. Não são confiáveis. O sistema deles é diferente de nós. Trabalhe com afinco e entregue minha relação na segunda-feira, ao meio-dia. Até logo, Sr. Pycroft. Se continuar a demonstrar zelo e inteligência à companhia, será um excelente patrão. Voltei para o hotel com um grande catálogo debaixo do braço e no peito emoções conflitantes. Por um lado, eu estava definitivamente contratado e tinha 6 libras no bolso devido ao adiantamento. Por outro lado, a aparência do escritório, a ausência de nome na parede e outros detalhes que me impressionaram bastante haviam deixado uma impressão desagradável em relação aos meus futuros patrões. Entretanto, como eu havia recebido dinheiro adiantado, atirei-me à tarefa. Passei o domingo trabalhando duro, mas apesar disso, na segunda-feira eu ainda estava na letra H. Fui procurar meu patrão e encontrei-o na mesma sala despojada, onde recebi ordens de continuar a tarefa até quarta-feira. Na quarta-feira, ainda não havia terminado, de modo que prossegui até a sexta, isto é, ontem. E então levei a lista ao Sr. Henry Pinner. Muito obrigado, compreendo a dificuldade da tarefa. Esta relação será de grande valia material. Exigiu algum tempo, observei. E agora quero que faça uma lista das lojas de móveis, porque todas vendem louças. Está bem. Aparece amanhã às 19 horas para me informar do andamento do trabalho. Não se mate de trabalhar. Algumas horas no Days Music Hall à noite não o prejudicaria. Ele riu ao dizer isso, e ao falar percebi com um arrepio que um dos seus dentes incisivos havia sido muito mal obturado com ouro. Sherlock Holmes esfregou as mãos, encantado, e eu olhei com espanto para o nosso cliente. Não admira que se surpreenda, Dr. Watson, mas foi assim. Quando conversei com um outro sujeito em Londres, o irmão deste Henry, e ele riu, porque eu não iria trabalhar na Manson, notei nele um dente obturado com ouro de maneira idêntica. Foi o brilho do ouro que chamou minha atenção nas 2 vezes, compreende? Juntando isso ao fato de a fisionomia e voz serem as mesmas, e as únicas coisas diferentes em ambos podiam ser conseguidas facilmente com um corte de cabelo ou uma peruca, não pude duvidar de que se tratava do mesmo homem. Espera-se que irmãos sejam parecidos, é claro, mas não a ponto de terem um dente obturado da mesma maneira. Despedi-me dele e me vi na rua completamente aturdido, sem saber o que fazer. Voltei ao hotel, mergulhei a cabeça numa bacia de água e tentei raciocinar. Por que ele me enviara a Londres e a Birmingham? Por que chegar ali antes de mim? Por que havia escrito uma carta para si mesmo, se passando por seu irmão? Era demais para mim, não consegui compreender coisa alguma. De repente lembrei-me do Sr. Sherlock Holmes. Só tive tempo de tomar o trem noturno, conversar com ele esta manhã e trazê-los comigo a Birmingham. Houve um silêncio depois que o corretor acabou de contar a sua experiência surpreendente. E então, piscando para mim, Sherlock Holmes recostou-se na poltrona com ar satisfeito, mas expressão crítica, lembrando um consignor que acabasse de tomar o primeiro gole de um bom vinho. Excelente, não acha, Watson? Há detalhes que me agradam. Creio que uma entrevista com o Sr. Arthur Pinner no escritório provisório da companhia Franco Midland
limitada seria uma experiência interessante para nós dois. Você não concorda? Mas como? Perguntei. Muito fácil, disse Hal Pycroft alegremente. Os dois serão amigos meus à procura de emprego. Nada mais natural que levá-los ao diretor administrativo, certo? Exatamente, é claro, disse Holmes. Gostaria de dar uma olhada no cavalheiro e ver se descubro qual é o jogo dele. Que talentos tem você, meu amigo, que tornam tão valiosos os seus serviços? Ou será possível que... Começou Holmes a roer as unhas com olhos fixos na janela, e não lhe arrancamos uma só palavra até chegarmos a New Street. Às 19 horas, nós três percorremos a Corporation Street, a caminho do escritório da companhia. É inútil chegar antes da hora, disse o nosso cliente, Pycroft. Aparentemente ele só vai até lá para falar comigo, porque o local fica deserto até a hora marcada. Sugestivo, observou Holmes. Foi o que eu disse, exclamou o rapaz. Lá vem ele, caminhando à nossa frente, vejam, e apontou para um homem baixo, bem vestido, que andava apressado do outro lado da rua. Observamos que ele estava olhando para um garoto que anunciava a última edição de um vespertino e, correndo entre carruagens e ônibus, comprou um exemplar. Então, segurando o jornal com firmeza, desapareceu numa porta. Lá vai ele, exclamou Hal Pycroft. É naquele prédio, Sr. Holmes, que fica o escritório da companhia. Venha comigo. Vamos esclarecer o caso de uma vez por todas. Seguindo, subimos 5 andares e nos encontramos diante de uma porta entreaberta, a qual nosso cliente bateu. Uma voz convidou-o a entrar e penetramos numa sala despojada, sem mobília, exatamente como Hal Pycroft havia descrito. Na única mesa estava sentado o homem que tínhamos visto na rua há pouco, com o jornal aberto à sua frente. Quando ergueu o rosto, tive a impressão de que nunca vira fisionomia tão assustada e marcada pela dor, e algo além da dor, um olhar triste que poucos homens sentem durante a vida. Tinha a testa coberta de suor, as faces pálidas como a barriga de um peixe, olhos desvairados, fitando sem ver. Olhou para o rapaz como se não o reconhecesse, e vi pela surpresa estampada no rosto do nosso cliente que aquela não era absolutamente a aparência habitual do seu chefe. Parece-me doente, Sr. Pinner, exclamou. De fato, não estou me sentindo muito bem, ele respondeu, fazendo um esforço evidente para se controlar e umedecendo os lábios secos enquanto falava. Quem são estes dois senhores que o acompanham? Este é o Sr. Harris e este outro é o Sr. Price, desta cidade. Mentiu o rapaz com naturalidade sobre mim e sobre Holmes. São amigos meus, profissionais experientes, mas que estão desempregados há algum tempo e esperam que talvez consigam uma vaga para eles na companhia. É bem possível, exclamou o Sr. Pinner com um sorriso maroto. Sim, certamente faremos alguma coisa pelos dois. Em que ramo trabalha, Sr. Harris? Sou contador, respondeu Holmes. Sim, precisaremos de alguém nessa área. E o Sr. Price? Sou escrivão, respondi. Espero que a companhia possa empregá-los. Eu me comunicarei com os dois assim que chegarmos a uma conclusão. E agora peço que se retirem, por favor, deixe-me sozinho. As últimas palavras irromperam como se o controle que evidentemente tentava manter tivesse explodido de repente. Holmes e eu nos entreolhamos e Hal Pycroft deu um passo em direção à mesa. Esquece, Sr. Pinner, que estou aqui a seu pedido para receber instruções suas. Certamente, Sr. Pycroft, certamente, respondeu o homem em tom sereno. Espere aqui um momento e não há motivo para que seus amigos não esperem também. Estarei inteiramente às suas ordens dentro de 3 minutos, um pouco mais, um pouco menos. Se posso abusar tanto da sua paciência. Levantou-se com um ar muito cortês e, fazendo uma ligeira inclinação, desapareceu por uma porta da sala e fechou-a. E agora? Murmurou Holmes.
Será que vai escapar? Impossível, respondeu Pycroft. Por quê? Aquela porta dá para um quarto interno. Não há uma saída, então? Nenhuma, Sr. Holmes. O quarto é mobiliado? Ontem estava vazio. Então, o que ele estará fazendo? Há algo que não compreendo neste caso. Se estivesse alguém louco de terror, este homem é Pinner. Por que está apavorado? Suspeita que somos detetives, eu disse a Holmes. É isso mesmo, concordou Pycroft. Holmes meneou a cabeça. Ele não empalideceu, já estava pálido quando entramos na sala. É possível que foi interrompido por ásperas batidas na porta. Fomos olhar quando chegara um outro senhor. Quando fomos abrir a porta, não havia ninguém. Daí fomos ao quarto, e por incrível que possa parecer, o senhor Harry já tinha sumido, desaparecera. Devo acrescentar que não entendi nada, disse o Sr. Pycroft. Se você considerar os acontecimentos desde o início, eles apontam para uma conclusão, disse Holmes. O que é que você pensa a respeito? Perguntou o nosso cliente. Bem, a história gira em torno de 2 pontos. O primeiro foi fazer você, Pycroft, escrever uma declaração segundo a qual ele estava a serviço desta companhia absurda. Não percebe como isso é sugestivo? Confesso que não entendo ainda. Por que queriam que ele fizesse isso? Não se trata de negócio, porque esses acordos geralmente são verbais e não havia nenhum motivo para que este fosse uma exceção. Não percebe, meu jovem amigo, que estavam muito ansiosos para obter uma amostra da sua caligrafia e que não tinham outra maneira de consegui-la? Mas por quê? Exatamente porque, quando respondermos a essa pergunta, teremos feito algum progresso em relação ao nosso problema. Só pode haver um motivo, Pycroft. Alguém queria aprender a imitar a sua letra e primeiro precisava conseguir uma amostra. E agora, se passarmos ao segundo ponto, descobriremos que cada qual lança uma luz sobre a questão. Esse ponto é o pedido de Pinner para que não avisasse que desistiria do emprego na Manson, deixando o gerente daquela firma importante na expectativa de que um certo Hal Pycroft, que ele não conhecia, começaria a trabalhar no escritório a partir de segunda-feira. Preste atenção. Meu Deus! Exclamou nosso cliente. Como fui cego! Percebe agora o motivo do bilhete manuscrito? Suponhamos que alguém surgisse no seu lugar, escrevendo com uma caligrafia inteiramente diferente da do rapaz que se apresentara para o cargo. É claro que o jogo estaria perdido, seria desmascarado, mas no intervalo o bandido aprenderia a imitar a sua caligrafia e garantiria o emprego, já que, como presumo, ninguém o conhece naquela firma, não é, Sr. Pycroft? Ninguém, gemeu Hal Pycroft. Muito bem, claro que era da maior importância impedi-lo de mudar de ideia e também entrar em contato com alguém que poderia dizer-lhe que uma pessoa com o seu nome trabalhava nos escritórios da Manson. Portanto, deram-lhe um bom adiantamento de salário e enviaram-no para Midlands, onde o sobrecarregaram de trabalho inútil para impedi-lo de ir a Londres, onde poderia descobrir toda a jogada. Tudo isso está bastante claro. Mas por que este homem fingiria ser seu próprio irmão? Isso também é bastante claro. Evidentemente, só há 2 pessoas no golpe. A outra está trabalhando no seu lugar na Manson. Esta agia como intermediário, até descobrir que precisaria admitir uma terceira pessoa no jogo para ser o seu patrão, o que ele não estava nem um pouco inclinado a fazer. Modificou a aparência o mais possível e esperou que a semelhança que você não poderia deixar de notar seria atribuída a traços de família. Não fosse o feliz acaso da obturação de ouro, suas suspeitas nunca se concretizariam.
Hopcroft agitou no ar os punhos fechados, muito nervoso. Meu Deus, enquanto fui enganado, o que estará o outro Hopcroft fazendo na Manson? Que providências devemos tomar, Sr. Holmes? Diga-me o que fazer. Precisamos telegrafar para Manson. Só trabalham até meio-dia aos sábados. Não importa. Talvez haja lá algum porteiro ou empregado. Ah, sim, eles mantêm um guarda permanente por causa do valor das ações com que lidam. Lembro-me de ouvir esse comentário no centro financeiro da cidade. Então, telegrafaremos pedindo que verifique se está tudo em ordem e se há um corretor com o seu nome trabalhando lá. Tudo isso é bastante claro. O que não está claro é o fato de que, ao ver-nos, um dos bandidos saiu imediatamente da sala. O jornal, murmurou uma voz rouca atrás de nós. O homem estava sentado, pálido e desfeito, mas de olhar consciente. Suas mãos esfregavam nervosamente, pedindo o jornal. O jornal, é claro, exclamou Holmes, muito agitado. Como sou idiota, pensei tanto na nossa visita que me esqueci do jornal. O segredo está lá, com certeza. Estendeu-o sobre a mesa e soltou uma exclamação de triunfo. Veja isto, Watson. É um jornal de Londres. A primeira edição do Evening Standard. Aqui está o que procuramos. Veja a manchete. Crime no centro da cidade. Assassinato na Manson e Williams. Tentativa de roubo gigantesco. Captura do criminoso. Tome, Watson. Estamos todos ansiosos para ouvir a história. Tenha a bondade de lê-la em voz alta. Pelo destaque que o jornal dera, parecia ser o acontecimento de maior importância na cidade. A matéria dizia o seguinte: uma desesperada tentativa de roubo, culminando na morte de um homem e na captura do criminoso, ocorreu esta tarde na cidade. Há algum tempo, a Manson e William é depositária de títulos que chegam a um total de mais de 1 milhão de libras esterlinas. O gerente estava tão consciente da sua responsabilidade, consequência dos grandes interesses em jogo, que havia encomendado cofres do último tipo e havia um guarda armado dia e noite no prédio. Consta que a semana passada um novo empregado chamado Hopcroft foi contratado pela firma. Essa pessoa era ninguém menos que Binghamton, o famoso falsário e estelionatário, que, juntamente com o irmão, acaba de cumprir pena de 5 anos. Usando de meios que ainda não foram bem esclarecidos, conseguiu obter, com um nome falso, um cargo oficial no escritório. Isso mesmo, um emprego, utilizando-o para conseguir moldes de diversas chaves e conhecer a posição da casa forte e dos cofres. Na Manson, os empregados só trabalham até meio-dia de sábado. O sargento Tulson, da Polícia Metropolitana, surpreendeu-se, portanto, ao ver um cavalheiro com uma valise descer a escada 20 minutos depois da 1 hora. Desconfiado, o sargento o seguiu e, com a ajuda do cabo Pollock, conseguiu prendê-lo após uma resistência desesperada. Imediatamente ficou claro que um roubo audacioso e gigantesco fora cometido. Quase 100 mil libras em títulos de estradas de ferro americanas, além de um grande número de ações de Minas e outras companhias, foram encontrados na pasta. Ao examinarem o local, descobriram o corpo do infeliz vigia, dobrado e atirado dentro do cofre maior, onde só seria encontrado na segunda-feira de manhã, não fosse a pronta ação do sargento Tulson. O crânio da vítima estava ferido com um golpe. Não podia haver dúvida de que Binghamton rápida limpeza fizera no cofre. Conseguira entrar alegando ter esquecido alguma coisa. Depois de assassinar a vigia, fez uma rápida limpeza no cofre maior e saiu com o produto de seu roubo. Seu irmão, que em geral trabalha com ele, aparentemente não participou deste golpe, embora a polícia esteja fazendo investigações para descobrir o seu paradeiro. Bem,
Pouparemos à polícia algum trabalho neste sentido, disse Holmes, olhando para a fisionomia transtornada do homem encolhido junto à janela. A natureza humana é estranhamente complexa, Watson. Veja que até mesmo um vilão e assassino é capaz de inspirar afeto a ponto de o irmão se mancomunar com o irmão para roubar. O Dr. Watson e eu ficaremos de guarda, Sr. Pycroft, se quiser ter a bondade de chamar a polícia, disse Holmes para o nosso cliente. Gloria Scott. Tenho aqui alguns papéis e acho que valeria a pena você dar uma olhada, disse o meu amigo Sherlock Holmes numa noite de inverno em que estávamos sentados junto à lareira. São documentos referentes ao extraordinário caso da Gloria Scott e esta é a mensagem que matou de horror o juiz de paz Trevor quando ele leu. Pegou em uma gaveta um pequeno cilindro embaçado, retirou o selo e entregou-me um bilhete rabiscado em meia folha de papel cinzento. O fornecimento de caça para Londres aumenta constantemente. O guarda-caça, Hudson, segundo acreditamos, contou com o recebimento de papel caça-moscas para a preservação da vida dos seus fazões. Quando acabei de ler aquela mensagem estranha e enigmática, vi Holmes rindo da minha expressão. Você parece meio aturdido, Watson, observou. Não vejo como esse bilhete possa inspirar horror. Parece-me mais grotesco do que qualquer outra coisa. É bem provável, mas o fato é que a pessoa que leu, um velho robusto e bem disposto, foi vítima dele, como se tivesse sido atingido por uma coronhada. Você me deixa curioso, Holmes. Mas por que disse há pouco que havia motivos muito particulares para que eu examinasse este caso? Porque foi o primeiro em que me envolvi, Watson. Eu havia tentado muitas vezes saber de meu amigo o que o levara a se interessar pela pesquisa criminal, mas nunca o surpreendera numa hora de disposição comunicativa. Naquele momento, inclinou-se para a frente na poltrona e abriu os documentos sobre os joelhos. Depois acendeu seu cachimbo e ficou a me olhar interrogadamente. Já me ouviu falar a respeito de Victor Trevor? Foi o único amigo que fiz nos meus 2 anos de universidade. Nunca fui muito sociável, você sabe, Watson, preferindo ficar sempre nos meus aposentos, elaborando métodos de raciocínio e nunca me envolvi muito com os colegas de classe, com exceção de esgrima e boxe. Eu tinha poucas inclinações esportivas. Além disso, minha linha de estudos era bem diferente da dos meus colegas, de modo que não tínhamos pontos de contato. Trevor era o único homem que eu conhecia, isso em consequência de um incidente. O Bull Terrier dele mordeu meu tornozelo certa manhã quando eu estava indo para a capela. Foi uma maneira prosaica de fazer amizade, mas eficaz. Fiquei de cama 10 dias e Trevor aparecia sempre para saber como eu estava. A princípio era apenas uma conversa rápida, mas em pouco tempo as visitas se prolongaram e antes do fim do trimestre éramos bons amigos. Ele era um sujeito cordial, vivo, cheio de animação e energia, o oposto do meu temperamento, em quase todos os aspectos, mas descobrimos interesses comuns e um verdadeiro elo passou a nos unir quando descobri que ele também não tinha amigos. Finalmente convidou-me para ir à casa de seu pai em Norfolk. Aceitei a sua hospitalidade durante um mês inteiro de férias. O velho Trevor era evidentemente um homem de posses e prestígio, juiz de paz e proprietário de terras. Doutnor é um povoado ao norte de Langmere, no distrito de Broads. A casa era antiga, ampla, com traves de carvalho no teto, paredes de tijolos, uma bela alameda, lameada de limeiras, conduzia à entrada. Os terrenos
proporcionavam excelente caça aos patos selvagens, ótimos locais de pescaria e havia uma biblioteca pequena, mas seleta, herdada, segundo entendi, de um antigo morador. A comida era tolerável, de modo que uma pessoa exigente poderia passar ali um mês muito agradável. Trevor, pai, era viúvo e meu amigo filho único. Soube que uma irmã morrera de difteria durante uma visita a Birmingham. O pai me despertou muito interesse. Era homem de pouca conversa, pouca cultura também, mas considerável vigor, tanto físico como mental. Mal abrira um livro, mas viajara muito, conhecia grande parte do mundo e lembrava-se de tudo o que havia aprendido. Era um homem atarracado, vigoroso, de cabeleira grisalha, rosto bronzeado, olhos azuis tão vivos que chegavam a parecer ferozes. No entanto, era conhecido na região como um homem bondoso e caridoso, que chamava atenção pela brandura de suas sentenças no tribunal. Uma noite, pouco depois de minha chegada, tomávamos vinho do Porto após o jantar, quando Trevor filho começou a falar sobre os hábitos de observação e dedução que eu já sistematizara, embora ainda não percebesse o papel que representariam na minha vida. O velho pensou evidentemente que o filho estava exagerando na descrição de um ou dois dos meus feitos triviais. Rindo bem-humorado, ele disse: Sr. Holmes, sou um excelente sujeito. Veja se é capaz de deduzir algo a meu respeito. Temo que não haja muita coisa a deduzir, comentei. Creio que tem estado sob o temor de uma agressão pessoal nos últimos 12 meses. O riso morreu-lhe nos lábios e ele me olhou muito surpreso e assustado. Isto é verdade. E virando-se para o filho, Victor, quando desbaratamos aquele grupo de caçadores ilegais, eles juraram nos matar. E Sir Edward Hawley chegou a ser agredido. Desde então fiquei sob aviso, embora não faça ideia de como descobriu isso. Sr. Holmes, o senhor tem uma bengala muito bonita, respondi. Pela descrição, observei que a possui há menos de um ano, mas teve o cuidado de retirar o castão e despejar chumbo derretido no orifício, transformando-a numa arma poderosa. Concluí que só tomaria essas precauções se temesse algum perigo. Mais alguma coisa? Perguntou sorrindo. Lutou boxe durante um bom tempo na juventude. Certo, novamente. Como descobriu isso? O senhor parece mais um vidente, Sr. Holmes. O meu nariz é meio torto? Não, as orelhas. Elas têm aquele achatamento e a espessura característico dos lutadores de boxe. Mais alguma coisa? E fez muita escavação a julgar pelas calosidades. Ganhei toda a minha fortuna em minas de ouro. Esteve na Nova Zelândia. É exato. Visitou o Japão. Absolutamente correto. Esteve intimamente associado a alguém cujas iniciais eram JA, pessoa que o senhor tem se esforçado para esquecer completamente. O senhor Trevor levantou-se devagar, fixou em mim seus grandes olhos azuis de um jeito estranho e depois caiu para frente com o rosto entre as cascas de nozes espalhadas pela mesa, num desmaio profundo. Você pode imaginar, Watson, o choque que isso representou para o filho e para mim, mas o desmaio não foi longo. Abrimos o colarinho do velho, jogamos água no rosto dele, que arquejou uma ou duas vezes e retesou o corpo. Com um sorriso forçado, ele disse: Espero não tê-los assustado, rapaz. Embora eu seja um homem robusto, tenho um ponto fraco no coração e qualquer coisa me abala. Não sei como consegue isso, Sr. Holmes, mas tenho a impressão de que todos os detetives reais e fictícios seriam como crianças perto de você. É para isso que deve orientar a sua vida. Ouça a palavra de um homem que conhece boa parte do mundo. E essa recomendação com a avaliação exagerada
do meu talento que a precedeu foi a primeira coisa que me fez sentir, Watson, que eu poderia transformar em profissão aquilo que até então não passava de um hobby. Mas naquele momento eu estava muito preocupado com o repentino mal-estar do meu anfitrião, pai do meu amigo, para pensar em outra coisa. Espero não ter dito nada que o magoasse, falei para o pai do meu companheiro. Tocou num ponto bastante sensível, sem dúvida. Posso perguntar como soube e quando sabe? Quanto sabe? Falava em tom de brincadeira, meu amigo, mas o olhar de pavor voltara às suas pupilas. É muito simples. Quando descobriu o braço para recolher aquele peixe, vi que as letras JA tinham sido tatuadas na dobra do cotovelo. Eram ainda legíveis, mas pela aparência borrada e pela mancha na pele, em volta ficou claro que foram feitas tentativas para apagá-las. Então era óbvio que aquelas iniciais representavam alguém muito próximo que mais tarde você tentou esquecer. Que olho o senhor tem? Exclamou com um sorriso de alívio. É exatamente como disse. Mas não quero falar no assunto. De todos os fantasmas, os dos velhos amores são os piores. Vamos para a sala de bilhar. A partir daquele dia, apesar de toda a sua cordialidade, havia sempre um traço de desconfiança nas atitudes do Sr. Trevor em relação a mim. Até o filho dele percebeu. Pregou um susto tão grande no velho que ele vai ficar sempre em dúvida sobre o que você sabe e o que ignora. Ele não queria demonstrá-lo, tenho certeza, mas a ideia estava tão fixa em sua mente que vinha à tona em cada gesto. Finalmente convencido de que estava causando embaraços, dei por encerrada a minha visita. Mas um pouco antes da minha partida, Watson, ocorreu um incidente que posteriormente se revelou muito importante. Estávamos sentados no gramado em cadeiras de jardim, nós três. Eu, o meu amigo e o Sr. Trevor, aproveitando o sol e admirando a vista do vale, quando uma criada apareceu dizendo que havia um homem na porta querendo falar com o Sr. Trevor. Como se chama? Perguntou o meu anfitrião. Não quis dar o nome. Então, o que ele quer? Disse que conhece o senhor e quer conversar durante alguns minutos. Mande-o entrar. Um instante depois, surgira um homenzinho franzino, de maneira serviz e andar desajeitado. Vestia casaco aberto, manchado de alcatrão na manga, camisa xadrez vermelha e preta, calças de brim e pesadas botas muito gastas. O rosto era magro, bronzeado e astuto, exibindo um sorriso perpétuo que mostrava dentes irregulares e amarelados. As mãos enrugadas estavam meio fechadas à maneira característica dos marinheiros. Quando se aproximava pelo gramado, ouvia o Sr. Trevor fazer um ruído semelhante a um soluço. Saltando da cadeira, correu para casa. Voltou daí em instantes e sentiu um cheiro forte de brandy quando ele passou por mim. Então, o que posso fazer por você, meu velho? O marinheiro olhou para ele, de pálpebras franzidas, com o mesmo sorriso largo estampado no rosto. Não me conhece? Perguntou. Ora, é Hudson, sem dúvida, exclamou o Sr. Trevor em tom de surpresa. Hudson, sim, senhor, confirmou o marinheiro. Faz 30 anos ou mais que o vi pela última vez. Está aqui, bem instalado na sua casa, e eu continuo comendo carne salgada tirada do barril. Não esqueci os velhos tempos, disse Trevor, aproximando-se do marinheiro e falando qualquer coisa em voz alta. Depois, novamente em voz alta, vá até a cozinha e lhe darão algo para comer e beber. Não há dúvida de que conseguirei um emprego para você. Obrigado, senhor, disse o marinheiro, levando a mão à testa. Acabo de cumprir um contrato de 2 anos num velho navio que faz 8 nós e ainda por cima tem poucos tripulantes. Estou precisando de um descanso. Achei que conseguiria alguma coisa com o Sr. Beadles.
ou com o senhor. Ah, sabe onde mora o Beatles? Sei onde moram todos os meus velhos amigos, disse o sujeito com um sorriso sinistro. E afastando-se com a criada em direção à cozinha, o Sr. Trevor murmurou alguma coisa a respeito de ter sido companheiro daquele homem no navio quando voltara do trabalho nas minas. E deixando-nos no gramado, entrou em casa. Uma hora depois, quando entramos, o encontramos estirado e totalmente embriagado no sofá da sala. O incidente deixou-me uma impressão desagradável e não lamentei quando fui embora de Donsthorpe no dia seguinte, porque senti que a minha presença era motivo de embaraço para o meu amigo. Tudo isso ocorreu no primeiro mês das férias longas. Voltei ao meu apartamento de Londres, Watts, onde passei 7 semanas fazendo experiências químicas. Um dia, quando o outono já ia adiantado e as férias estavam no fim, recebi um telegrama do meu amigo implorando que voltasse a Donald Thorpe e dizendo que precisava muito de meu conselho e ajuda. Claro que larguei tudo e mais uma vez segui para o norte. Ele estava à minha espera na estação com um veículo pequeno e percebi de saída que os 2 últimos meses haviam sido muito difíceis para ele. Estava magro e preocupado. Perdera o jeito barulhento e cordial que era sua característica. Meu velho está morrendo, foram as suas primeiras palavras quando me viu. Impossível, exclamei. O que aconteceu? Apoplexia, choque nervoso. Esteve por um triz o dia inteiro. Não sei o que encontraremos com vida. Não sei se o encontraremos com vida. Como deve imaginar, Watson, fiquei horrorizado ao ouvir aquela notícia inesperada. Qual foi a causa? Perguntei. Ah, eis a questão. Entre e conversaremos no caminho. Lembra-se daquele sujeito que apareceu na véspera da sua partida, Holmes? Lembro-me perfeitamente. Tal de Hudson, isso mesmo. Sabe quem permitimos que entrasse em casa naquele dia? Não tenho a menor ideia. O demônio, Holmes. Olhei para ele espantado. Sim, o próprio demônio. Não tivemos uma única hora de descanso desde então. Meu pai nunca mais ergueu a cabeça a partir daquela noite e agora a vida o aniquilou. Está de coração partido. E tudo por causa do maldito Hudson. Que poder ele tinha? Eu daria tudo para saber. Meu pai, um homem bom, caridoso, como teria caído nas garras daquele miserável. Estou tão satisfeito porque você veio, Holmes. Confio no seu julgamento e na sua discrição, e sei que me aconselhará da melhor maneira possível. Disparávamos pela estrada branca e regular, com um longo trecho da planície estendendo-se à nossa frente e cintilando na claridade avermelhada do poente. Numa colina à esquerda, avistei as altas chaminés e a bandeira que indicavam a residência do senhor da região. Meu pai empregou o sujeito como jardineiro em nossa casa, disse meu amigo, e, como isso não o satisfez, foi promovido a mordomo. Ele parecia dominar a casa. Ele a percorria à vontade e fazia o que bem entendia. As criadas queixavam-se dele com constância e da linguagem grosseira que ele usava. Papai aumentou o ordenado de toda a criadagem para compensar o aborrecimento. O sujeito era capaz de pegar a barca e o melhor rifle de meu pai e sair para pequenas caçadas, e tudo isso com um ar tão zombeteiro e insolente que eu seria capaz de esmurrá-lo 20 vezes por dia se fosse um homem de minha idade. Precisei controlar-me ao máximo durante todo esse tempo, Holmes, e agora me pergunto se não teria sido mais sensato tomar uma atitude. As coisas foram de mal a pior, e aquele animal, Hudson, passou a ficar cada vez mais ousado e atrevido, até que por fim, quando respondeu de modo insolente ao meu pai na minha presença, agarrei-o pelo pescoço, empurrei-o da sala, afastei-o lívido, com um olhar venenoso, murmurando mais ameaças do que sua língua poderia expressar.
Não sei o que se passou entre meu nobre pai e ele depois disso, mas papai me procurou no dia seguinte perguntando se eu me importaria de pedir desculpas a Hudson. Eu me recusei, como você bem pode imaginar, e perguntei por que ele permitia que um miserável como aquele tomasse essas liberdades com ele próprio e com sua casa. Ah, meu filho, falar é fácil, mas você não sabe em que situação eu estou. Um dia você saberá, Vitor, me disse. Eu farei com que, saiba, aconteça o que acontecer. Você não acredita que seu pai seria capaz de cometer algo de mal, não é mesmo? Estava muito comovido e trancou-se o dia todo no escritório. Vi pela janela que estava escrevendo. Naquela noite aconteceu uma coisa que nos causou um grande alívio. Hudson disse que ia embora. Entrou na sala onde estávamos sentados depois do jantar e anunciou sua intenção com a voz pastosa de um homem meio embriagado. Estou farto de Norfolk. Vou para a casa do Sr. Bidwell em New Asbury. Ele ficará tão satisfeito em me ver quanto você ficou. Não está saindo daqui aborrecido, não é, Hudson? Disse meu pai num tom humilde que fez meu sangue ferver. Ainda não recebi o meu pedido de desculpas, falou, sombrio, olhando na minha direção. Victor, você reconhece que foi um tanto brusco com esse sujeito? Perguntou meu pai, virando-se para mim. Pelo contrário, acho que nós dois fomos excessivamente pacientes com ele, respondi. Acha mesmo? Ele rosnou. Muito bem, veremos. Saiu da sala no seu andar desleixado e meia hora depois foi embora da casa, deixando meu pai extremamente nervoso. Noite após noite eu ouvia caminhando de um lado para o outro no quarto. Quando ele começava a recuperar a tranquilidade, ocorreu o golpe. Como? Perguntei ansioso. Da maneira mais extraordinária. Ontem à noite chegou uma carta endereçada a meu pai com o carimbo de Ferdinand. Papai a leu, apertou a cabeça com as mãos e começou a correr pelo quarto em pequenos círculos, como alguém que estivesse fora de si. Quando finalmente consegui obrigá-lo a deitar-se no sofá, vi que a boca e as pálpebras dele estavam repuxados para um lado e percebi que havia sofrido um derrame. O Dr. Fulham veio imediatamente e nós pusemos na cama, mas a paralisia aumentou e não há sinais de que vá se recuperar. Acho que dificilmente o encontraremos com vida. Estou horrorizado, Trevor. O que haveria nesta carta para provocar um efeito tão drástico? Nada. Este é o ponto inexplicável do caso. A mensagem era absurda e banal. Ah, meu Deus, era o que eu temia. Enquanto ele falava, contornamos a curva da alameda e vimos, à luz do crepúsculo, que todas as janelas da casa estavam fechadas. Corremos para a porta, meu amigo transtornado pela dor. Um senhor vestido de preto veio ao nosso encontro. Quando foi, doutor? Perguntou Victor Trevor. Assim que você saiu, ele recuperou a consciência por um instante antes de morrer. Algum recado para mim? Somente que os documentos estão na gaveta do fundo do armário japonês. Meu amigo subiu com o médico até os aposentos do morto e eu fiquei no escritório, Watson, analisando o caso e sentindo-me deprimido como nunca me sentira antes. Qual seria o passado de Trevor? Pugilista, viajante, mineiro, e como ficar à mercê daquele marinheiro agressivo? Por que teria demasiado? Por que teria desmaiado ao ouvir uma alusão às iniciais quase apagadas tatuadas em seu braço para depois morrer de susto ao receber uma carta de Ferdinand? Então lembrei-me de que Ferdinand ficava em Aspire e que o tal Bedoues, a quem o marinheiro iria visitar e provavelmente chantagear, morava naquela região. Portanto, a carta poderia ser de Hudson, o marinheiro, dizendo que tinha revelado o terrível segredo que parecia existir, ou então Bedoues, prevenindo um velho amigo de que a traição era iminente. Até aí tudo parecia bem claro,
Mas neste caso, como aquela carta poderia ser banal e grotesca, segundo a descrição do filho, não devia tê-la entendido. Neste caso, deveria ser um daqueles engenhosos códigos secretos que dizem uma coisa e parecem significar outra. Eu precisava lê-la. Se houvesse algum significado oculto, eu tinha certeza que conseguiria decifrá-lo. Fiquei mais uma hora refletindo sobre a questão no escuro, até que uma criada em prantos entrou com um lampião, seguida do meu amigo Trevor, pálido e controlado, trazendo entre esses documentos que estão aqui nos meus joelhos. Sentou-se. Fiquei mais de uma hora refletindo sobre a questão no escuro, até que uma criada em prantos entrou com um lampião, seguida do meu amigo Trevor, pálido e controlado, trazendo estes documentos que estão aqui nos meus joelhos. Sentou-se na minha frente, aproximou a lâmpada da borda da mesa e entregou-me um bilhete escrito, como vê, numa única folha de papel cinzento. O fornecimento da caça para Londres aumenta constantemente. O guarda-caça Hudson, segundo acreditamos, contou com o recebimento de papel caça-moscas para a preservação da vida de seus fazões. Ao ler o bilhete, fiquei com uma expressão tão confusa quanto a sua neste momento. Então eu o reli com bastante atenção. Era óbvio que, como eu imaginava, havia um código, um sentido oculto naquela estranha combinação de palavras. Ou as palavras papel, caça-moscas e fazões teriam um significado predeterminado. Esse sentido seria arbitrário, impedindo qualquer dedução. Contudo, não me agradava pensar assim, e a presença do nome Hudson parecia demonstrar que o assunto da mensagem era o que eu havia imaginado, e o bilhete fora enviado por Beddoes e não pelo marinheiro Hudson. Tentei ler de trás para frente, mas a combinação, a vida dos meus fazões não era promissora. Experimentei palavras alternadas, mas fornecimento, caça, Londres não parecia ajudar a esclarecer nada. Mas de repente a chave do enigma surgiu nas minhas mãos. Percebi que cada terceira palavra, a contar da primeira, servia para fornecer uma mensagem que levaria o velho Trover ao desespero. O aviso era curto e seco, como li para o meu amigo. A caça terminou. Hudson contou tudo. Fuja se quiser salvar a vida. Victor, Trevor escondeu o rosto nas mãos trêmulas. Sim, deve ser isso. É pior que a morte, porque também significa a desonra. Mas qual o significado de guarda-caças e fazões? Nada tem a ver com a mensagem, mas poderia significar muita coisa se tivéssemos meios de descobrir o remetente. Você pode ver que ele começou escrevendo a caça, etc. Depois, para acompanhar o código pré-estabelecido, teve que arranjar palavras para preencher os espaços. Usou as primeiras que lhe vieram à cabeça, e se há tantas referências ao esporte, pode-se ter certeza de que ele é apaixonado por caça ou uma pessoa interessada na criação de animais. Sabe alguma coisa a respeito desse Beddoes? Agora que você mencionou isso, lembro-me de que papai costumava receber convites para caçar nas terras dele no outono, Sr. Holmes. Então não há dúvida de que é ele o autor do bilhete. Só falta descobrir o segredo com que esse marinheiro ameaçava esses dois homens ricos e respeitáveis. Temo que seja algo pecaminoso e vergonhoso, exclamou meu amigo, mas para você não terei segredos. Aqui está a declaração redigida por meu pai quando soube que era iminente o perigo representado por Hudson. Encontrei-a no armário japonês, como ele dissera ao médico. Abra e leia para mim. Não tenho forças nem coragem para ler pessoalmente. Estes são os documentos que ele me entregou, Watson. Eu os lerei para você, como os li no velho gabinete naquela noite para ele. Estão endossados no envelope, como você pode ver. Detalhes da viagem do Brig Glory Scott, que zarpou de
Falmouth no dia 8 de outubro de 1855 e naufragou a 15 graus 29 de latitude norte, 25 graus 14 de longitude oeste no dia 6 de novembro. O documento tem a forma de carta e diz o seguinte: Meu querido filho, agora que a desgraça se aproxima, obscurecendo os últimos anos de minha vida, posso escrever com toda a veracidade e franqueza que não é o terror da justiça, não é a perda de minha posição aqui no condado, nem a queda aos olhos de todos os que me conheceram que angustia meu coração, e sim a ideia de que você se envergonhará de seu pai. Você que me ama e que raras vezes, espero, deixou de ter motivos para me respeitar. Mas se o golpe que me ameaça for desferido, espero que você leia esta carta e saiba diretamente por mim até que ponto fui culpado. Por outro lado, se tudo correr bem, que Deus o permita, e se por acaso este documento não for destruído e cair nas suas mãos, suplico por tudo o que há de mais sagrado, pela memória de sua querida mãe e pelo amor que entre nós existia, que eu atire ao fogo e nunca mais volte a pensar nele. Mas, se seus olhos forem além desta linha, sei que já terão me denunciado, arrastando para fora de minha casa. Ou que é mais provável, você que tem o coração fraco, você sabe que tem o coração fraco, meus lábios estarão fechados para sempre pela morte. E em ambos os casos, o tempo de guardar o segredo se esgotou, e todas as palavras que eu disser serão a pura verdade, juro pela minha salvação eterna. Meu nome, querido filho, não é Trevor, fui James Armitage na juventude, e você compreende agora o choque que tive algumas semanas atrás, quando o seu colega de universidade me disse palavras que pareciam sugerir a descoberta do meu segredo. Foi com o Armitage que ingressei numa firma bancária de Londres e, como Armitage, fui condenado por infringir as leis do meu país e recebi a pena do degredo. Não me julgue com muita severidade, meu filho. Era uma dívida de honra, como é chamada, que eu precisava, e usei um dinheiro que não era meu, na certeza de devolvê-lo antes que houvesse qualquer possibilidade de darem pela falta. Mas fui perseguido pelo mais terrível azar. Não consegui a tempo o dinheiro que esperava, e um exame antecipado da contabilidade revelou o déficit. O caso poderia ter sido tratado com indulgência, mas a justiça era mais severa há 30 anos e no meu 23º aniversário eu estava acorrentado com um bandido, com 37 outros condenados, nos porões do Brig Glory Scott, rumo à Austrália. Foi no ano de 1855, no auge da Guerra da Crimeia, e os velhos navios de condenados eram muito usados como meio de transporte no Mar Negro. O governo, portanto, era obrigado a utilizar embarcações menores e pouco adequadas para despachar seus prisioneiros. O Glory Scott fora usado no comércio de chá da China, mas era antiquado, pesado e largo. As novas embarcações o haviam deixado para trás. Era um barco de 500 toneladas e, além dos 38 prisioneiros, levava uma tripulação de 26 marinheiros, 18 soldados, um comandante, 3 oficiais, um médico, um capelão e 4 carcereiros, quase 100 pessoas ao todo quando partimos de Falmouth. As divisões entre as celas dos condenados, em vez de serem de carvalho maciço, como habitual nas embarcações de condenados, eram finas e frágeis. O homem que ficava perto de mim, do lado da polpa, era uma pessoa que havia atraído minha atenção quando nos tinham levado até o cais. Era um rapaz de rosto claro e escanhoado, nariz longo e fino, maxilar protuberante. Mantinha a cabeça erguida num desafio, tinha um andar cadenciado e era notável por sua altura extraordinária. Creio que nenhum de nós chegava-lhe aos ombros.
Não devia ter menos de 2 metros e 10. Era estranho ver, entre tantas fisionomias tristes e cansadas, alguém cheio de energia e decisão. Vê-lo era para mim como encontrar uma fogueira em meio a uma nevasca. Foi um prazer descobrir que era meu vizinho e fiquei mais satisfeito ao ouvir, na calada da noite, alguém murmurar ao meu ouvido e descobrir que ele conseguira abrir um orifício na madeira que nos separava. Olá, amigo. Como se chama e por que está aqui? Respondi e também perguntei com quem estava falando. Sou Jack Prendergast e prometo que aprenderá a abençoar meu nome antes que cada um vá para o seu lado. Lembrei-me de ter ouvido falar no caso dele, que havia abalado o país algum tempo antes da minha prisão. Era um homem de boa família e grande talento, mas de hábitos incuravelmente corruptos, e que havia obtido, graças a um engenhoso sistema de fraudes, imensas quantias de dinheiro dos comerciantes de Londres. Ah, lembra-se do meu caso? Perguntou orgulhoso. Lembro-me muito bem, eu disse. Então talvez se lembre de que ele tinha algo de estranho. Estranho como? Eu tinha quase 1/4 de milhão, não é exato. Foi o que disseram, mas o dinheiro não foi recuperado, não é? Não, onde acha que ele está? Não tenho a menor ideia. Está aqui mesmo, entre o meu polegar e o indicador, exclamou. Tenho mais libras em meu nome do que você, cabelos na cabeça. Quem tem algum dinheiro, meu velho, e sabe manejá-lo e distribuí-lo, é capaz de fazer qualquer coisa. Acha possível, provável, que um homem capaz de tudo gaste as calças sentado nesta embarcação fedorenta, infecta? Não, senhor, cheia de ratos e insetos, este velho caixão bolorento que comerciava nas costas da China. Não, esse homem cuidaria de si próprio e dos seus amigos, pode apostar. Você poderia se agarrar a ele e jurar pelo livro sagrado que o sujeito iria libertá-lo. Era nesse estilo que ele costumava falar e a princípio achei que eram palavras ocas, bobagens, um sujeito convencido, etc. Mas depois que ele me testou e fez prestar um juramento com toda solenidade, revelou-me que havia um plano para assumir o controle do navio. Uma dúzia de prisioneiros havia elaborado esse plano antes de embarcar. Prendergast era o líder e seu dinheiro a força propulsora. Eu tenho um sócio, um sujeito excelente, de toda confiança. Ele ganha uma percentagem. E onde acha que está neste momento? É o capelão do navio, meu amigo Trevor. O capelão, nada menos, subiu a bordo de casaco preto, documentos em ordem e dinheiro suficiente para adquirir todo o brigue dos porões à Gávea. A tripulação é dele, de corpo e alma. Podia comprá-la por atacado, com desconto à vista, e o fez antes mesmo de serem contratados. 2 dos carcereiros e o segundo oficial estão no papo, e ele conseguiria comprar o próprio comandante se achasse que valia a pena. O que faremos então? O que é que você acha? Deixaremos os casacos de alguns desses marinheiros mais vermelhos do que quando saíram das mãos do alfaiate. Mãos estão Mas estão armados, objetei. Nós também estaremos, rapaz. Há um monte de pistolas para cada filho da mãe. E se não conseguirmos dominar este navio, apoiados por toda a tripulação, deveríamos ser mandados para um internato de moças. Fale esta noite com o seu companheiro da esquerda e veja se ele é de confiança. Foi o que fiz. Descobri que meu outro vizinho era um rapaz em situação semelhante à minha. Seu crime fora falsificação de assinatura. Chamava-se Evans, mas depois também trocou de nome, como eu, e agora é um homem abastado que vive no sul da Inglaterra. Estava disposto a participar da conspiração como único meio de nos salvarmos, e antes de atravessarmos a baía, só 2 prisioneiros não estavam a par do segredo. Um deles era débil mental, e não ousamos confiar nele. O outro sofria de icterícia e não podia nos ajudar em nada.
Desde o início, não havia nada que nos impedisse de assumir o controle do navio. A tripulação era um bando de malfeitores escolhidos especialmente para a tarefa. O falso capelão